Olá, bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Como estão vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. E a gente vai começar a nossa aula sobre surrealismo, continuando as nossas vanguardas europeias. A gente já viu o cubismo, já viu o expressionismo e agora a gente vai ver mais uma que é o surrealismo. Então, acompanhem aí, façam as anotações que vocês precisarem, tá bom? Então, a primeira coisa, surreal é algo que está além da realidade. Então, aquilo que é absurdo, aquilo que é estranho, que é sem lógica, algo impossível, como essa tela que vocês estão vendo aí, o terapeuta de René Magritte, que apresenta um homem sem face e sem o corpo e coberto com uma capa que protege uma gaiola aberta com dois pássaros, um dentro e outro fora. Então, se você ficar imaginando essa tela, as características dela, com o título da tela, que é o terapeuta, isso pode trazer inúmeras interpretações. Por que eu tenho um pássaro dentro e um outro fora? Por que eu tenho uma gaiola, mas ela está aberta? O que é que esses pássaros significam se eu colocar o título o terapeuta? Então, eu posso até ter algumas ideias aí. Os artistas surrealistas, eles foram influenciados demais pelas teorias de Sigmund Freud e sobre o inconsciente, né? O consciente, o inconsciente, aquelas nossas atitudes diárias que elas são automáticas, né? Aquilo que você faz que você não racionaliza, como respirar, escovar os dentes, comer e mastigar e engolir. Você não fica muito pensando, agora é minha hora de engolir, quantas mastigadas eu vou dar. Os da nossos movimentos, eles são automáticos. Então, pensando nisso, os surrealistas também resolveram trazer esse automatismo psicológico para suas obras. Então, eu pensei numa coisa, por mais louca que ela possa parecer, eu vou colocar na tela, não vou tentar racionalizar ela. Ela é automática, tá? Mesmo que essas ideias sejam absurdas, ilógicas e que sejam uma negação da racionalidade. Então, para eles, o racionalismo da época estava destruindo a arte e a arte precisava de um refresco. Ela não foi feita para ser racional, ela foi feita para demonstrar aquilo que está no nosso inconsciente. Então, tenho aqui algumas características do surrealismo, é legal você anotar. Então, você tem valorização da fantasia sobre a realidade, a priorização do automático, né, sobre a consciência, de você ficar pensando muito sobre o assunto, a aproximação daquilo que é ilógico e abandono das formas reais. Algumas coisas que eles faziam também era você trazer muito para a sua pintura cenas que pudessem lembrar pesadelos, sonhos, que têm essas características, né? Quantas vezes você sonhou uma coisa que, enquanto você está sonhando, ele parece bastante lógico, mas quando você acorda, você pensa, poxa, não tinha lógica nenhuma isso. Então, coisas que aparecem, que não tem muito racionalismo, aproxima-se muito da loucura e da alucinação. Tudo isso tem a ver com o surrealismo. Tá? Os artistas desse movimento, eles buscavam liberdade criativa, que eram castradas pelos limites impostos pela sociedade burguesa. Eles queriam juntar sonho e realidade para se formar uma nova realidade, uma sobre-realidade. Então, o surrealismo não é uma irrealidade, ela é uma realidade além, por isso que chama sobre-realismo ou surrealismo. Para o surrealista, a única função social que a arte deveria ter é a de libertar o homem da repressão da razão e não de aprisioná-lo ainda mais, num monte de regras no que deveria ter a arte, né? Então, eles negam essas regras. Então, a gente vai ver alguns artistas aqui. Max Ernst, eles em suas telas de cores brilhantes, ele fez várias associações entre elementos absurdos, monstruosos e fantásticos. Na tela O Triunfo do Surrealismo, que é essa daí, ele criou um ser fantástico que parece comemorar a sua existência. Né? A criatura, ela tem uma aparência super bizarra, mas se você lê o título, então assim, os títulos das obras surrealistas ajudam muito a gente a entender a obra. Então o nome dessa obra é O Triunfo do Surrealismo. O triunfo remete à alegria e você percebe que essa criatura bizarra, se for comparada à forma dela com os humanos, ela é bizarra, mas ela é feliz em toda a sua aparente imperfeição. Então é isso que os surrealistas querem mostrar. Apesar das telas surrealistas serem bizarras, elas são felizes na sua construção, tá? E você tem que pensar um pouquinho para você compreender os resultados.
Salvador Dalí, ele se inspirou na psicanálise e criou realidades paralelas. Então, as suas obras têm aquela sensação de que você está num outro planeta. As imagens, as paisagens dele dá a impressão que você está num outro planeta ou numa outra realidade. Com imagens oníricas, onírico vem de sonho, tá? E excêntrica, que expressam emoções profundas humanas. Como você pode ver em A Metamorfose de Narciso. Narciso é uma lenda da mitologia grega e greco-romana, né, vem do clássico, e eles, vem daí a palavra narcisista, ele olha seu próprio reflexo no rio, no espelho de um rio, e ele se apaixona por si mesmo, e ele não consegue parar de ver a si mesmo, até que ele se transforma numa flor, que é a flor Narciso. Né? E aí você pode ver duas imagens numa mesma tela. De um lado esquerdo você vê Narciso diante do seu reflexo nas águas, e no lado esquerdo a perna dele se transforma num polegar, o braço dele está transformado numa mão, então você tem uma mão segurando a flor de Narciso. Tá? Então você tem a própria cena atrás, parece que você está num local diferente, que não está no planeta. Juan Miró, ele tem uma pintura sem qualquer tipo de censura, ele às vezes é considerado abstrato, mas ele tem origem surrealista. Ele não tem símbolos, não tem justificativas, então ele se inspira nas pinturas infantis, nos desenhos infantis, cria formas inventadas, tem liberdade gestual na hora de pintar, usa muitas cores puras, que tem a ver também com as cores infantis, como as primárias, vermelho, amarelo, azul. Ele não faz degradê, ele pinta igual uma criança, então ele tem essa ideia do surrealismo ter esse caráter lúdico, caráter de você divertir-se, né, pintando. René Magritte, que é o meu preferido desse movimento artístico, ele faz uma fusão consciente da realidade em ficção. E ele explora os limites desse mundo de sonhos, né? Ele desafia o observador a questionar os pontos de vista. Então, as obras dele geralmente têm algum sentido mais humano por trás. Então, por exemplo, tem uma obra dele que tem um homem se olhando no espelho, e o reflexo do espelho dele está de costas. Tem outra obra que ele tem esse mesmo homem de chapéu coco, que é uma figura recorrente nas suas obras, em que é ele diante de uma parede, essa parede é o próprio céu, e ele tem um cabide onde tem um cabide geralmente se coloca chapéus, que deveriam ter chapéus coco lá, e na verdade tem rostos diferentes, ele escolhendo qual é o rosto que ele vai sair naquele dia, e tem um rosto alegre, um rosto triste, um rosto blasé. Então, assim, são elementos que geram significâncias, mas são surrealistas. Então, você tem alguns elementos que se repetem, como um homem usando chapéu coco, um peixe, uma maçã, são simbologias que estão fora do seu contexto, muitas vezes gerando, assim, algum tipo de desconforto, como essa cena da sereia embaixo, que, na verdade, está bem diferente daquilo que a gente costuma ver, né? E ele tem muito dessa imagem, que dá aquela sensação de pesadelo mesmo. André Breton, que foi o líder do movimento, foi ele que escreveu o Manifesto Surrealista. Ele utiliza muito humor sombrio, um amor à vida, utilizava a arte como escape da realidade e o surrealismo como libertação. Aqui tem duas obras bem significativas de coisas que ele fazia. Geralmente ele alterava um elemento de uma paisagem para causar alguma outra ideia. Por exemplo, você tem aí um rio e o sol ao nascer, e no lugar e o sol ele utiliza como base para criar como se fosse um ovo, né? O sol é a gema e o ovo aberto. E lá, se você olhar bem direitinho, tem como se fossem uns trabalhadores, né? Construindo aquela casca do ovo. E na outra tela, você tem elefantes perto da beira de um rio, e no lugar da tromba do elefante você tem um instrumento musical chamado trompa, né? O nome é bem parecido. E se você observar, no meio do mato você tem um veado, e o chifre do veado ele forma uma lira, que é uma espécie de harpa. E se você observar com mais cuidado ainda, todo esse mato, ele na verdade são instrumentos musicais, como cornetas, trompas, trompetes, instrumentos de sopro caracterizados nos metais. Então, as atividades que eu vou passar para vocês são:
Primeiro, você vai fazer as atividades que estão na plataforma, que eu estou deixando algumas questões para vocês. E a segunda atividade, você vai escolher um dos artistas estudados, pode ser André Breton, Salvador Dalí, qualquer um deles, tá? René Magritte, que eu gosto bastante, qualquer um desses que a gente viu, e você vai fazer uma releitura em fotografia. Então, você vai tentar ser o mais próximo possível, você vai escolher uma imagem de coisas que você possa fazer a representação. Tentar vestir o mesmo figurino, um figurino parecido, substituir algum elemento, se você quiser fazer igual, ou substituir um elemento original, como a maçã, o peixe, por exemplo, por algum elemento do seu cotidiano. E você vai tirar essa fotografia, você vai pedir para alguém fotografar você está na mesma posição, entendeu? E enviar ou para o direct do Arte Sem Neuras ou para o e-mail artesemneuras@gmail.com. Qualquer dúvida, vocês coloquem lá na plataforma, na atividade que eu vou passar hoje, vocês já vão estar com ela disponível aí, que eu respondo para você, tá bom? Um abraço, espero que tudo fique bem. Tchau, tchau e até a próxima.